boa noite, professora Cláudia. A professora Cláudia, ela é professora da Unifesp, professora da Universidade Federal de São Paulo, fez o doutorado e pós-doutorado em Informática em Saúde, é líder do núcleo de telesaúde da Unifesp e coordena a especialização de Informática em Saúde da Unifesp. Atua há mais de 20 anos em telesaúde no país. Eu acho que é um pouquinho do teu histórico curricular e da tua história de graduação. É isso, né, professora? Exatamente isso. Então, a gente marcou esse encontro com a professora Cláudia para conversar um pouco sobre os desafios da implementação de um serviço de telemedicina e as aplicações, definições e o futuro da telesaúde no nosso país, considerando tudo que envolve legislação, tudo que envolve assistência, contexto de emergência, contexto ambulatorial. Então, a gente selecionou algumas perguntas aqui para a professora Cláudia, e a ideia é que essas perguntas façam com que a gente consiga entender um pouco mais como aplicar a telemedicina no contexto do dia a dia. É uma preocupação do INSER, do Instituto Mente e Cérebro, que é um instituto desenvolvido aqui, lá no Rio Grande do Sul, afinal estou em São Paulo, para promover qualificação de linhas de cuidado e atendimento, tanto presencial, organização das linhas de cuidado, e também nós fazemos telemedicina para os hospitais onde há essa necessidade de assistência. E por isso, é uma preocupação nossa entender como funciona o serviço de telemedicina e como deve ser o serviço de telemedicina nos hospitais, de acordo com o que a gente tem de legislação. Não é simplesmente uma comunicação por WhatsApp, não é simplesmente uma comunicação entre médicos que fica na nuvem, sem um registro em prontuário, e por isso a gente está aqui com uma especialista no assunto para fazer algumas perguntas e esclarecer para todos nós, tem 30 pessoas aqui na sala, sobre como deve ser feita essa telemedicina. Professora Cláudia, a telemedicina parece ter se popularizado durante a pandemia, mas a sua história é bem anterior à pandemia. Todo mundo ficou preocupado com o Covid, a gente teve que inventar uma nova forma de assistência, só que a telemedicina não começou aí. Poderia nos contextualizar como surgiu o telesaúde no Brasil e quais os marcos foram decisivos para a sua implementação e expansão? Ah, posso sim. Antes eu queria agradecer, Diógenes, ao seu convite para estar falando para o teu público. Isso a comunicação, a divulgação científica é uma das áreas mais importantes, não adianta a gente fazer ciência e ficar com ela guardada, e a educação continuada faz parte disso. Então, eu queria parabenizar você e teu grupo por essa ação de estar compartilhando conhecimento com todo mundo. A segunda coisa é que, assim, o que faltar, o que eu vou responder é uma curadoria daquilo que eu vivi, daquilo que eu li, e daquilo que eu vivenciei, né, e ajudei a criar em algumas coisas, sobre telesaúde e telemedicina. Será incompleto, não será a última verdade, não será um dogma, será uma versão daquilo que eu vivenciei. Caso vocês tenham uma outra percepção, gostaria também de estar conversando, tá bom? Então, sempre quando a gente vai conversar sobre esse assunto que é tão vivo, tão fluido, existem as regras, existem as leis norteadoras, existem os protocolos, mas é muito da experiência de cada um, tá? Então, eu vou contar uma história que vocês muito provavelmente não sabem, mas para nós da Unifesp, a telemedicina e a telesaúde começou na virada do século, entre 1999 e os anos 2000. A gente começou a trabalhar num projeto chamado Projeto Favela, e a gente fazia por linha de escada. Não usava o telefone, usava computador, mas a linha nessa época era a linha de escada. E a gente dava assistência, eu trabalhava nesse projeto, e a gente ia atender dentro da comunidade, ou favela, né, que era o nome do projeto, crianças desnutridas, e a gente usava um software chamado NetMeeting, que nem existe mais, mas ele tinha a câmera, a gente conseguia ver a criança, conseguia escrever, e a nutricionista lá na universidade conseguia dizer se ele tinha que ir para uma segunda consulta, ou se ela conseguia resolver aquele estado de desnutrição com aquelas crianças e aquelas mães, naquela situação de falta de acesso, mesmo que fosse
2 quarteirões da universidade, conseguia resolver o caso. Então, o meu início na telemedicina e na telesaúde foi com linha de escada, hoje em dia são outras tecnologias, mas ela já existe desde essa época, como você, né, acabou de falar. Isso foram as iniciativas tecnológicas e acadêmicas, não existia comércio ainda para isso, porque é tudo experimental, tá? Depois, mais para frente, em 2001 ou 2002 ou 3, dentro do Centro Alfa, que era um outro ambulatório paperless, o primeiro ambulatório sem papel da universidade, onde a gente fazia telemedicina, né? Eu já vou dizer a diferença de telemedicina para telesaúde, do mesmo andar. Por que que no mesmo andar? Porque quando a gente está fazendo um protocolo de telemedicina, a gente não precisa de grandes distâncias, né? Pode ser da sala do lado, né? A técnica é a mesma, né? Só a distância que vai mudar depois com o tempo. Então, quando você vai ensinar a usar a telemedicina, tanto para quem responde quanto para quem pergunta, o ideal é que seja próximo para você poder ficar andando de uma sala para outra e vendo o que está certo e o que está errado. Então, a gente fazia isso, e próximo desse ano, eu até conversei outro dia numa aula com o professor Ivan, e ele lembrou de uma coisa, que a gente testou uma plataforma portuguesa de telemedicina naquela época, muito boa, muito precisa, cheia de detalhes também. Então, já nessa época, a gente já falava sobre isso. Em 2007, 2006, e desculpem as minhas imprecisões de data, porque eu acho que isso daí, em qualquer, né, se vocês jogarem no Google, vocês vão saber as datas exatas, né? Teve o início do NASUS, depois o NASUS, que é, né, ainda, né, uma educação continuada muito importante aqui no Brasil, tá bom? Muito importante, tem toda a sua história, né, tem todo o seu legado. Nós, dentro da Unifesp, fazemos isso desde a sua criação. Logo depois veio, sim, a criação pelo Ministério da Saúde do programa Telesaúde Brasil Redes. Aí sim, essa data eu me lembro bem, 2007, onde o Ministério já entendia que era importante que os estados tivessem núcleos voltados junto com a universidade para protocolos de telesaúde e telemedicina, para ensinar a técnica, né, para que isso fosse feito de forma correta, né, que fosse feito de forma a gerar protocolos, como tem todos os protocolos também da medicina, porque a intenção é que se volte isso para a atenção básica, para o SUS, tá bom? Então, o Ministério encampa em 2007, o que mais? O CFM, que mais ou menos nessa época ele regula, faz 2002, eu acho que ele começa a fazer a primeira regulação, eu tenho aqui. E depois da pandemia, tem uma outra normalização e aceitação mais forte ainda pelo CFM, e logo depois pela enfermagem, e logo depois pela psicologia, ou seja, né, foi tendo toda uma trilha de aceitação e regulamentação, casado com esse momento do Covid, né? E depois do Covid, então, a consolidação, ou seja, o polimento da resolução do CFM em 2022, chamando, então, telemedicina como novo modelo de assistência. É importante que a gente veja isso como um novo modelo de assistência, né? Assim como os sistemas de apoio são uma nova forma diagnóstica, telesaúde e telemedicina, né, é um novo modelo de assistência, tá bom? Então, é importante que a gente dê nomes certos às coisas, para que a gente possa falar isso de forma mais precisa, né, e não incorrer em erros jurídicos que podem, né, ocasionar prejuízo, né, para todos nós. Uhum, uhum. Eu respondi? Perfeito, perfeito. Até surgiu uma pergunta aqui para mim no Tá. WhatsApp, já uma pergunta que a gente não tem nessas perguntas, 6 perguntas que a gente tem aqui.
É a pegadinha, manda. A pegadinha sobre o Rafael Rosito, diretor técnico de um dos hospitais, ele perguntou se é obrigatório, vamos pular um pouco o cronograma aqui, né, professor Cláudio, é obrigatório a aplicação do termo de consentimento para o paciente É obrigatório. antes de... É obrigatório, Rosito. É obrigatório. Isso, inclusive, está no CFM, na resolução 2314, se não me engano, de Os números 2022. eu não sei, mas está em É, 2022, né, na é regulamentação 22, da ANSES. Se for por áudio, serve? Sim, aceito, assim como a gente faz no meeting. Olha, essa reunião vai ser gravada, vocês aceitam? Sim, entendeu? Esse consentimento já serve, se for por escrito, assinado, enfim, é obrigatório, tá? Em urgências. Urgência é a mesma coisa que funciona como se fosse um PS, tá bom? O paciente que entra desacordado ou em urgência, ele assina a posterior à autorização de quem vai usar o prontuário dele, certo? Uhum. Mesma coisa. E um familiar poderia? Se ele estiver acompanhando, sim, se não estiver acompanhado, vai depois, mas logo assim que ele Depois. tiver a possibilidade, sim, ele tem que ter, Perfeito. vale para a mesma condição do prontuário eletrônico, né? Que a gente Sim, permite que o hospital use os dados que são sensíveis, né? Para aquela equipe que vai cuidar da gente ter acesso. Esse é o que está perfeito. na internação. É a mesma coisa, vale para a telemedicina e telesaúde. Já vou dizer já qual que é a diferença desse. Perfeito. Deixa eu só dar um pontinho que eu esqueci. É importante que todo nesse histórico nós demos, eu esqueci de falar, e vou esquecer talvez de algumas coisas importantes, mas essas eu não posso, que é a criação da RUT pela RNP, que é a Rede Universitária de Telemedicina e Telesaúde, que alavancou os grupos que fazem exatamente isso, como você está fazendo agora, mas são grupos específicos, tá bom? Então, se discute semanalmente, mensalmente, sobre várias áreas, e eles são coordenados por núcleos dentro das universidades, tá? Então, são núcleos da RUT, de discussão de casos, de educação continuada, tudo isso é muito importante porque alavancou, tá bom? E o outro é citar o CONASENS e o CONAS, que discutem muito a respeito disso, para saber como implementar a telemedicina e a telesaúde de forma mais premente e efetiva dentro do SUS, que é muito difícil mesmo, tá bom? Então, temos esses dois papéis que não podemos esquecer, e os núcleos estaduais de telesaúde e de telemedicina, na verdade são três, é um tripé, né, que está por trás dessas questões aí, que eu acabei de falar. Legal. Muito obrigado, professora Cláudia. Eu estive agora no Conasens e teve uma conversa, um workshop no congresso, no evento, ali em Belo Horizonte, um baita evento, e o núcleo de telesaúde da UFMG, junto com o Ministério da Saúde, estava discutindo sobre o tema, e eles fizeram uma apresentação de uns 15 minutos, depois foi somente um bate-papo, uma conversa, de forma com que todo mundo participou bastante, fazendo várias perguntas, porque sim, a gente tem bastante dúvida, e eu achei interessante a gente discutir isso de uma forma mais clara entre pessoas que entendem bastante do assunto. A segunda pergunta, ela é mais conceitual, é uma coisa chata de se falar, porque, Uhum. assim, a gente tem alguns fundamentos, né, do telesaúde, que é um termo mais amplo. O telesaúde, telemedicina, teleconsultoria, teleinterconsulta, do que eu chamo, né? Eu já vi até a expressão, que eu acho que não é tão adequada, acho que a senhora vai dizer isso melhor pra gente, de teleparecer, né? E tem sido usado de forma imprecisa algumas vezes, para contextos que não se aplicam. Telesaúde é isso, e de uma forma imprecisa. Eu gostaria que tu, se puder, esclarecer as definições corretas desses conceitos e o porquê que é importante manter esse rigor terminológico, especialmente em contexto jurídico e assistencial. Ó, Poderia vou falar filtrar para a gente? de novo, uma das coisas que mais é importante é que a gente dê o nome correto às coisas, que elas sejam ditas, mas que elas sejam nomeadas corretamente.
Por quê? Porque você normaliza o entendimento das pessoas. Se eu falo para você uma coisa e você entende outra, vai ficar como se a gente estivesse falando línguas estrangeiras e que a gente não vai se entender no meio disso, tá bom? Então, uma coisa, telesaúde. Bom, deixa eu começar pelo telemedicina, vai. Telemedicina começou com esse nome, mas a gente fazia de tudo, porque era um nome bonito, era assim que foi criado, não nasceu dentro da teleenfermagem, chamava telemedicina, e a gente chamava telemedicina de tudo, era bonito. Hoje em dia também tem essa confusão, quem sabe, sabe, quem não sabe, eu não gosto, eu já sei separar, mas às vezes eu falo telemedicina, telesaúde, eu boto tudo junto para dizer que, na maior parte das vezes, eles são sinônimos, apesar de eles não serem. Tá? Telesaúde realmente é um termo guarda-chuva que abarca tudo que é feito de forma tecnológica, via telecomunicação, na saúde. Tá bom? Então, pode ser teleenfermagem, teleconsultoria, todos esses nomes que a gente vai falar É estão mais global. abaixo, mais global, de telesaúde. Telemedicina é o ato médico feito por médicos. Ponto, acabou. Se tiver alguém de outro grupo dentro, é telesaúde. Teleenfermagem, telepsiquiatria, apesar de ser uma telemedicina, porque psiquiatria é uma especialidade médica, teleneurologia, esses termos, eles são dados como especialidades dentro da grande telesaúde, mas quando tem o ato médico, é telemedicina, quando tem o ato da psicologia, da enfermagem, né, da fono, e de todos os outros profissionais de saúde, que eu não vou falar agora, é com o sinônimo, né, com o prefixo de tele. Então, telefarmacologia, tá bom? Isso é a respeito do ato profissional de você exercer a sua profissão na saúde via essas aplicações que a gente está usando agora. Perfeito. Tá bom? E o Então, tele remete à telecomunicação, não necessariamente telecomunicação. telefone. Não. Perfeito. Telecomunicação, tá? Telecomunicação e informação, tá bom? Esse daqui é um meio que a gente usa. A gente poderia estar usando o YouTube, a gente poderia estar usando o Zoom, a gente poderia estar usando qualquer plataforma de Telecomunicação. síncrona, de comunicação visual, né? Visual, essa é visual, nós poderíamos estar todos por telefone, vocês não precisavam ficar vendo o meu rostinho. Eu só estou vendo do Diógenes, todos os outros estão de câmeras fechadas, né? É isso, a gente, né, para dar uma sensação de proximidade, a gente traz junto a imagem, mas, nesse caso, como não é um vídeo, não é alguma coisa tão impactante, o que prevalece é a voz. Vocês poderiam estar me ouvindo, tem um montão de gente que está de câmera fechada, né? Isso acontece. Bom, mas o telesaúde, ele abrange tudo isso e abrange também a área de educação, assistência e gestão, tá? Eu já vou dizer por quê. Isso aqui talvez seja telesaúde, então, porque a gente está falando de educação. Isso é telesaúde. Isso Que é legal. telesaúde. Telesaúde, ele tem esse tripé, tá? Que é o atendimento, né? Ou do colega, o atendimento do paciente e teleeducação, tá bom? Perfeito. Então, Ele tem tem esses 39 três. pessoas na sala que estão recebendo telesaúde da professora Cláudia. Exatamente. E na melhor forma, está sendo registrada, tá? Depois você vai poder contabilizar isso, você pode fazer uma prova, você pode contar que isso contar, né, avaliar esse registro, essa aula, como uma atividade de educação Maravilha. continuada, tá bom? Que legal, bacana, muito bom. Então, aí foi, telemedicina é o ato médico à distância, né? Com registro em prontuário eletrônico. Teleconsultoria, tá? É a troca entre profissionais
para esclarecimento de dúvidas. Esses são os termos que estão no CFM, tá bom? Teleconsultoria. Perfeito. Teleinterconsulta é uma corruptela da teleconsultoria, tá? Que é a mesma coisa. Esse termo teleinterconsulta não existe, tá? Mas ele é uma corruptela, porque ele é Eu uma tenho dúvidas sobre isso, porque até lá no workshop, eu entendo como workshop aquele momento no Conasens, Aham. e eu fiquei na dúvida sobre o conceito teleconsultoria e teleinterconsulta, mas algumas pessoas mencionaram que a teleinterconsulta ela é mais voltada, caso ele exista esse termo, mas quem criou o conceito seria mais para quando existe uma consulta, ou seja, são dois profissionais e o paciente está no meio dessa conversa. Não, Não? não é. Não precisa. Inclusive, Não a precisa. teleconsultoria mais efetivas são aquelas que não precisam ser na emergência ou no ato, e elas podem ser tardiamente. Então, o médico atende o paciente, ele tem as dúvidas, ele tem tempo para elaborar a sua pergunta, manda a sua pergunta para um Isso é a teleconsultoria. teleconsultor, isso é teleconsultoria. Mas e a teleinterconsulta? É a mesma coisa. Entendi. Porque o que a gente diz que é uma interconsulta? É uma especialista falando com outro especialista, tá bom? Então, o nefrologista falando com o cardio sobre alguma questão de um paciente que ele não estava entendendo. Isso é o que eu entendo como interconsulta. Entendi. Entendeu? Onde eu Entendi. passeava na interconsulta do Hospital São Paulo, a gente fazia a visita da interconsulta, e ia um nefrologista em todas as clínicas que tinham problemas de rim. Pronto, aí eu discuti interconsulta. É a mesma coisa, é um especialista falando com o outro. Entendi. Entendi. Entendeu? É isso, interconsulta. Mas de novo, essas corruptelas são essas alterações, essas pequenas alterações, mas que o final, né, o meio é muito igual, é um profissional falando com outro. Se tem o paciente no meio, tanto faz se ele está lá ou se ele não está. O que muda é que se ele está lá é uma coisa mais emergencial. Entendi. A minha pergunta é mais emergente. Se tiver câmera, vai melhorar a minha resposta, porque está dentro daquele escopo que se chama consulta, tá certo? Que tem um começo e um fim. Então, tem uma emergência para o paciente já ir embora Entendi. com um resultado melhorado, tá bom? Entendi. Perfeito. É isso. Entendi. Então, teleconsultoria, teleinterconsulta, né? E o mais famoso de todos e o mais polêmico, que se chama telediagnóstico, que foi criado assim e é um termo errado. Por Porque, quê? por quê? Porque o telediagnóstico é para telelaudo, porque você não dá o diagnóstico no laudo só, né? O laudo Não. faz parte de um grupo de objetos para você dar o diagnóstico, certo? Sim, ele tem que ser complementado com a história clínica, Isso, inclusive, né? então, é só o laudo. O ideal teria sido ser chamado de telelaudo, mas ele foi criado e cunhado como Entendi. telediagnóstico, tá bom? Mas é para dar laudos à distância, né? Tem telecardio, vocês, enfim, tem uma série Entendi. de grupos que fazem telediagnósticos, mas o ideal seria que fosse telelaudo. Que legal, muito Mas bom. esqueci, teleeducação, né? Teleeducação, que ela é óbvia, como isso que a gente está fazendo agora. Perfeito. Teleparecer, não. Não existe. Teleparecer não existe, tá? Ele não Eu já vi existe. esse termo sendo citado algumas vezes. Por que ele não existe, né? Ele é importante porque o uso incorreto de termos que precisariam ser definidos, se eles não se encaixarem em nenhum desses itens, mesmo que sejam corruptelas, né? Então, teleparecer, o que é um parecer? É um diagnóstico, é um laudo, é uma opinião. Eles implicam insegurança jurídica, ética e clínica, porque quem deu parecer do quê? Aonde que ele assinou esse parecer? O que é um parecer? Ele não tem nenhum É impreciso, comprometimento, né? é impreciso, ele não tem nenhum comprometimento jurídico, ele pode dar um parecer. O que é isso? É uma conversa entre amigos?
Não precisa Entendi, estar dentro do prontuário? Bom, então não pode ser dado como telemedicina, não pode nem ser vinculado, por quê? Porque ele não faz parte do ato médico, né? entendi, É um parecer, a minha família deu um parecer, eu fui lá, dei um parecer, eu não entendo o que é isso, é uma opinião, né? entendi, E isso, infelizmente, dentro da telemedicina, né, dentro do contexto, né, do que foi regulamentado pelo CFM e por todas as outras conselhos de classe, ele precisa ser dito exatamente o que é, né, entendi, o componente jurídico. Eu preciso saber qual o componente jurídico que ele é. Ele é uma entendi. consulta? Ele é uma interconsulta? Ele é uma segunda opinião formativa? O É que frágil o conceito, né? É frágil. é frágil a segurança de quem está se E a metendo segurança nisso no também, seu exato. nome, né? Pondo seu nome onde você não sabe exatamente qual que é o limite disso. É verdade. Uma outra pergunta, e aí, saindo um pouquinho da parte chata, é a parte que a telemedicina nos ajuda, a gente sabe que ela ajuda muito na vida das pessoas, né? A gente tem que ter esse cuidado com os conceitos, com a questão da regulamentação, tem que entender que há uma história, então ela não começou na pandemia, mas na tua visão, assim, tu que vive mais isso do que todos nós que estamos aqui em 38 pessoas, quais os impactos positivos na organização dos serviços, os principais que tu viu, é, e áreas críticas, assim, de emergência, que falou onde começou, quando tu vivenciou pela primeira vez nas favelas, lá em 99, e no serviço de emergência, assim, como é que tu vê o impacto positivo? Qual é a grande vantagem de você ter uma telemedicina nos serviços hospitalares ou fora do hospital, extra-hospitalares? Ah, eu- tem tem duas coisas que eu só queria completar, se você me permite, eu vou Claro, entrar claro. nessa pergunta, mas duas coisas que são importantes, que a gente use termos corretos para as coisas corretas, porque a gente tem que ter cuidado com a linguagem comum por conta de uma coisa que eu aprendi com os meus colegas de departamento, que se chama literacia digital, para que a gente saiba exatamente aquilo que a gente está falando, para que a gente se faça entender de forma correta. Então, usar os termos corretos, para que a gente, e comum, né, a gente se apropria daquilo que a gente está falando, né? Dentro das especialidades, nós temos termos comuns, dor de cabeça, AVC, né? São termos que ele traz um conjunto de conhecimento embarcado junto. Quando você usa termos corretos dentro da telemedicina e da telesaúde, você está mostrando que você está se apropriando daquela literacia, daquele letramento, tá? Então, você está se apropriando daquela forma, tá bom? Muito bom, Era muito isso que bom. eu queria falar. A É segunda importante. coisa, a segunda coisa que você me disse, né, que é os impactos positivos. Quando eu comecei na telemedicina, uma das coisas que o Daniel Sigulen falou, e que foi um dos fundadores, né, do departamento, ele junto com o professor Mei Jansão, que o maior Aí da Unifesp. benefício, isso, os Aí da dois da Unifesp. Unifesp, dois médicos daqui da Unifesp, tá bom? Que a coisa mais interessante que tinha no telesaúde, na telemedicina, eu vou usar o termo telemedicina, tá bom? Era você levar o especialista extramuros. Não era o paciente que tinha que ir para a universidade ser atendido por aquele especialista, era o especialista que tinha que ir da forma que ele conseguia ir, que é via alguma telecomunicação, para o ponto onde ele precisava, porque era impossível ele estar em vários lugares. Então, eu sempre vejo que especialistas são importantes em lugares como emergências, em lugares de isolamento, em lugares de difícil acesso, né, em pronto-socorros, que esses especialistas estejam aonde eles precisam estar, que muitas vezes não dá se for só fisicamente. Essa é o maior benefício que eu vejo da telemedicina. No telemonitoramento, que é um outro nome que se dá quando um especialista atende pacientes dentro da UTI para dar seus, né,
discutir casos, né, tudo, são especialistas que às vezes estão em outro país, em outro estado, né, em outra cidade, e olha que beleza disso, eu estou dando acesso a esses pacientes e acesso a esses profissionais de saúde que estão discutindo com esse especialista o melhor atendimento que eu posso. Então, para mim, essa é o que eu vejo de positivo. O resto é derivação disso. Interessante. A principal palavra, parece que a gente evoca quando fala das vantagens, né, é o especialista. Seja médico, seja enfermeiro, seja de qualquer área, uma pessoa que tem um conhecimento que é mais restrito a um grupo que às vezes está em grande universidade, está num grande centro, e ele consegue chegar deu uma travada aqui no meu vídeo, ele consegue chegar, esse especialista, através do seu conhecimento, numa região mais distante. Eu acho que esse realmente é o cenário principal, acho que é isso que é o mais falado, né? Mas também não precisa ser especialista no sentido exato da palavra, né? Um médico, ele é um especialista em saúde. Uma enfermeira é uma especialista em saúde, dependente da área dela. Onde não se tem nenhum médico, esse é um especialista. Esse é um especialista. Também. Esse é um especialista também. É verdade. Entendeu? Então, é verdade. Eu não estou falando só especialista de especialidade, né? De especialidade. Não é isso. Cardio, neuro. Não. Eu estou falando de especialista, a pessoa técnica que tem habilidade para ser... Falta em algum lugar, né? Legal, muito bom. Tá? E no Brasil sentido. A gente precisa, considerando a questão geográfica e tudo que a gente tem distribuição dos especialistas e dos médicos. Isso, nossos tamanhos continentais, né, e a acumulação, né, de grandes especialistas em grandes centros urbanos, em outras áreas eles ficam mais raros, né? Uma outra pergunta, que aí começa a vir uma parte mais calorosa da conversa, um dos temas que mais geram dúvidas é o uso das plataformas adequadas. Então, qual plataforma é adequada, qual não é adequada? E aí vem uma pergunta: como diferenciar ferramentas que apenas facilitam a comunicação daquelas que realmente atendem às exigências legais e clínicas de um serviço, ao conceito de telemedicina estruturado? Como é que a gente diferencia o famoso joio do trigo, né? Qual que é a diferenciação principal quando fala de telemedicina? Quando eu li essa pergunta, né, e eu vou contar agora o segredo, eu li as perguntas antes, tá, pessoal? Não era para dizer. Não ia dizer, era para me pegar de surpresa. Eu falei, nossa, quantas horas mesmo que a gente tem para falar aqui? A minha resposta não vai caber nessa aula, tá bom? Ela será de toda forma incompleta, mas eu gostaria só de abrir a discussão para isso. A gente já marca uma segunda aula, então. Um curso avançado? Pode ser. Então, eu consegui fazer um resuminho, mas é resuminho mesmo, tá? Só para vocês começarem a sentir exatamente o que significa uma diferença de uma plataforma, de uma ferramenta comum naquilo que elas não garantem. Vamos começar, eu tive que escolher o que elas não fazem, tá bom? Porque é um universo, é uma coisa bem complexa você fazer uma plataforma de telemedicina, porque ela se equipara ao mesmo movimento de um prontuário eletrônico. É a mesma coisa. Na verdade, ele até é isso, né? Só que ele é pontual e mas ele tem todas as regras do jogo e todas as leis que compõem o prontuário eletrônico. Então, por quê? Porque você está fazendo o registro de informações extremamente delicadas de um paciente nesse momento. Ok? Então, formas comuns como o WhatsApp, o Zoom, o próprio telefone, eles não têm um registro formal, tá? A gente não tem a garantia de quem está do outro lado da linha. Eu estou te vendo, Diógenes, eu te conheço.
Mas eu não tenho como confirmar que todas essas pessoas aqui, se eu estivesse falando de um caso clínico com nome, CPF, etc, 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 que todos são médicos. Ou profissionais que estejam sob o sigilo, a guarda e o sigilo médico daqueles pacientes, né? Então, eu não tenho rastreabilidade, eu não sei por onde essa informação foi passada, como foi passada, entendeu? Eu não tenho controle por elas, né? E eu não tenho nenhum tipo de segurança da LGPD. Bom, então, essas plataformas mais comuns, como o WhatsApp, Zoom e o telefone, eles têm essa fragilidade, né? As plataformas ditas estruturadas, elas têm uma integração com o paciente, veja bem, mesmo integração com o paciente, quando é ou por telefone ou por vídeo, isso teria que ficar já linkado no prontuário eletrônico, entendeu? Se tem áudio, aquele áudio teria que ficar registrado no prontuário eletrônico. Se tem vídeo, aquele vídeo teria que ficar registrado no prontuário eletrônico. Bom, não tem jeito. Por quê? Porque tem informações importantes que depois podem ser revisitadas e saber quem foi que falou o quê. Principalmente em casos jurídicos, isso é extremamente importante. Tem que ter assinatura digital. Tem que ter o consentimento documentado, né? Elas são estruturadas porque eu sei que está tendo consentimento documentado, né? E eu tenho que ter auditoria, compliance, todas essas outras regras que são bem chatinhas, que estão preconizadas pelo CFM e pela LGPD, entendeu? Então, plataformas de telemedicina e telesaúde são extremamente complexas. Isso uma plataforma que faça a comunicação e que ela, por si só, serviria como modelo de telemedicina. Eu não Quando a gente fala entendi. de Quando a gente fala da plataforma em si, o termo plataforma aqui que a gente está falando é a própria estrutura pela qual é trocada as Sim, sim, informações sim. e ali é o local Isso, de registro, isso. entendi. Isso, plataforma Uhum, para mim é uma plataforma de telemedicina, onde eu vou uhum, entrar registrada, a plataforma sabe quem eu sou, sabe com quem que eu estou falando, está registrado lá também, assinaturas digitais, entendi. todas as camadas de proteção para eu saber, mesmo que eu não esteja te vendo, né? Uhum, Eu estou vendo aqui a Mariana e o Marcelo Clu. Vou dar um exemplo. Eu estou olhando ela, mas eu não tenho garantias de que ela é médica ou que o Marcelo seja também, uhum. tá? E a gente poderia estar falando de uma situação confidencial. Poderíamos. E o Uhum, Marcelo e a Mariana, estou até vendo, mas eu sei, se eles estão de câmera fechada, mas eu sei quem eles são. Isso é complexo. Principalmente uhum, nas plataformas onde não tem o visual, que só tem por escrito. uhum, Tá? Então, há uma necessidade de cadastramento de quem são as pessoas, com CNES, com CNES, entendeu? Para que eu saiba quem são esses profissionais de saúde, gente. uhum, Né? Eu tenho que ter garantias de que eu estou dando uma orientação para um profissional capacitado ou habilitado de que ele vai saber registrar e aplicar o procedimento ou, ou o protocolo, né, de forma correta. uhum, uhum, Tá bom? A segurança jurídica, nesses casos, ela é muito importante para todos os atores do caso, né? Que são os médicos, o próprio uhum, paciente, uhum, uhum. Entendi. tá bom? Tem um termo que eu até vi recentemente sobre o registro de áudio de todo o contexto, que é, que é conversar. Vamos supor que a gente está fazendo uma telemedicina aqui nesse momento e a gente está discutindo um caso e toda essa imagem, esse vídeo, essa voz, a impressão que eu tinha previamente era exatamente de que tudo tem que estar guardado em algum local, mas eu vi nessa resolução, professora da 2314 do CFM, tem uma parte, eu não sei exatamente se é na teleconsultoria ou se é se ele coloca num termo amplo,
que o princípio que rege uma consulta entre médico e paciente de um consultório, isso no CFM, talvez ele não precise, na verdade, ele pode ser extrapolado para a telemedicina, ou seja, quando eu estou com o meu paciente, fico 1 hora com ele conversando e discutindo um caso, talvez eu não precise registrar tudo aquilo que eu dialoguei com esse paciente ou com outro médico. Eu coloco aquilo que eu, de uma forma resumida, obviamente, aquela 1 hora de consulta. E aí o CFM se posiciona um pouco dessa forma. Eu não sei se na teleconsultoria, Não, ou o que teleconsultoria que é um tu... pouco diferente, né? Entendi, Teleconsultoria não estou falando com o paciente, estou falando com o colega. entendi, Teleconsultoria, eu estou falando com o colega, tá certo? entendi, Esse é o termo, teleconsultoria. Eu, profissional da saúde, médico, enfermeiro, estou falando com outro profissional de saúde. Isso é entendi, teleconsultoria. Teleconsulta, eu posso fazer o resumo, da mesma forma que é feito o resumo no prontuário eletrônico ou de entendi, papel. Eu faço um resumo com aquilo que eu considero os meus melhores momentos, tá bom? entendi. Se eu Perfeito, estou na teleconsulta, é isso que eu estou falando, na teleconsulta, perfeito, o ideal é guardar tudo. Não guardando tudo, eu tenho que registrar isso no prontuário do paciente, os melhores momentos, e dizer que isso foi via teleconsulta. Consulta, entendi, teleconsulta, tá? Tem que ter o consentimento dele, tem que ter um registro fotográfico dizendo que eu fiz aquela consulta, tem que ter a prescrição eletrônica, porque se está em teleconsulta, tem que ter a prescrição eletrônica, perfeito. não vou mandar por papel para o paciente, né? Legal. É isso aí. Teleconsultoria, colega com colega, tem que ficar tudo registrado. Perfeito. Isso no prontuário. No prontuário do paciente. Olha, Perfeito. por como teleconsultoria, o mandatório do, né, o médico titular daquele caso, ele fez uma teleconsultoria com um outro especialista ou com outro colega, ele bota na íntegra o que foi a pergunta dele e a resposta dele, Perfeito. Entendi. tá? Para coparticipação, né? Entendi. Entendi. Faz todo sentido. Pessoal, quem tiver dúvida, coloca aí nas perguntas, até para a gente está se aproximando do fim. Tem mais 2 perguntinhas apenas, mas imagino que muitas foram perguntas de vocês, foram respondidas ao longo da conversa. Mas tem mais 2 perguntinhas aqui, professora, se tu me Opa, permite. lógico, estou aqui. É, a pergunta é: a integração dos registros de telemedicina ao prontuário eletrônico do paciente é um aspecto frequentemente negligenciado. Assim, eu sou médico, eu trabalho desde 2015 como médico e antes, nos 6 anos de formação de medicina, a gente via várias vezes algo que a gente chama de teleconsultoria, que é: eu sou médico da emergência, da UTI, preciso de um especialista, pego meu telefone, ligo para ele, falo alguma coisa sobre o caso, ele me diz, e eu vivencio, que quem é médico aqui, eu acho que os colegas que são médicos estão aqui sabem disso. Ele me dá alguma orientação e eu, enquanto médico não especialista, vou seguir aquela orientação que ele me deu, sem nenhum registro, sem nada, e às vezes isso por alguma plataforma, por um chat de bate-papo, um grupo onde tem 30 mil pessoas no grupo, independente de qual plataforma que seja. Tem plataformas de telemedicina que trabalham com grupos, né, que tem um monte de gente. Se não há o registro, só há o registro do próprio médico não especialista, quais são os riscos jurídicos, assistenciais, assim, de coisas como essa que eu citei? Não sei se tu entendeu a pergunta. O que eu entendi, eu vou responder de forma muito clara. Precisaria estar conversando com o advogado, com o seu advogado urgentemente, para saber o que vai acontecer. Porque, assim, se não está registrado, não existe. Agora, se você diz em algum momento no prontuário eletrônico, eu conversei com fulano de tal, via teleconsultoria, e não registrou o que você fez, aí as implicações jurídicas são infinitas, tá bom? Calma aí, eu não entendi essa última. Então, Se eu não registro. se você só põe, conversei com o meu colega Ah, tá, entendi. via Entendi. teleconsultoria e não diz quem que é o colega, não faz um registro adequado, aí
coisa desanda também, Não entendeu? serve para nada também daí, né? Porque eu registrei em Primeiro prontuário, que mas não serve para nada, não serve para cobrança, não serve para restribilidade, não serve para nada, né? É, fica bem difícil e entendi. arriscado. Juridicamente fica muito ruim. Para o paciente, eu gostaria de não ser um paciente nesse caso, porque assim é uma insegurança, né? O médico que está me atendendo, ele não diz onde ele está recebendo as orientações que ele está me medicando, ele está me tratando, Claro. entendeu? Seria honesto que ele falasse, olha, eu estou fazendo isso, aquilo, entendeu? O que eu já vi isso acontecer no meu redor, assim, de alguma forma me envolvendo, porque era a equipe de neurologia onde eu fazia residência. Você está em outro setor do hospital, mesmo estando no mesmo hospital, Uhum, e alguém da emergência te liga, ó, o paciente da neurologia teve tal e tal coisa. Faz isso aqui enquanto não sei o quê, daqui a pouco eu tô indo lá. Quem atendeu o telefone e que me ligou e que ouviu minha orientação, ou entendeu errado, ou não sei. você sabe Escreveu, se é médico, primeiro? pois então, e escreveu, Começou mas por aí, você sabe se é começou por aí, atendente, se é sem identificação. faxineiro, entendeu? E aí o que que acontece? Escreveu outra coisa, que eu tinha falado tal coisa, e é nossa equipe, na verdade, a equipe da residência, e fez determinada conduta, quando na verdade eu não tinha É isso escrito aí, nada, eu é não isso tinha falado nada daquilo, e aí se desse algum. E aconteceu realmente um desfecho negativo, isso. mas como é que eu ia me defender, né? A defesa do médico é o próprio prontuário. Então, Então, realmente, isso. olha só que coisa que, né, que acidente, né, que foi, e que sem que vocês tivessem controle, entendeu? Então, quando for, e isso é uma das questões da qual a telemedicina foi muito amaldiçoada, né? O uso incorreto dela precarizou ela, e até hoje, passado 25 anos, a gente tem que ainda se defender e provar o bom uso dela, porque ela foi mal usada durante tanto tempo e de forma tão precária que ainda ela tem a mesma pecha, muitas vezes, de teleeducação, entendeu? Entendeu? De uma coisa de segunda categoria. E isso é sério. A gente tem que falar isso com respeito e de forma séria. Telemedicina, teleeducação não é de segunda categoria, entendeu? Perfeito. Ela é de primeira categoria, ela salva vidas, ela economiza tempo. Na questão do AVC, ela tem aquela janela que ela salva, entendeu? Mas ela tem que ser falada de forma séria. Quanto mais correta ela for ser feita, menos a gente vai ter que defendê-la. Tá bom? Então, sempre quando Entendi. eu falo assim, por favor, façam de forma correta, mesmo que seja uma coisinha de cada vez. Não precisa fazer tudo, não precisa pôr a LGPD toda, não precisa fazer o arco inteiro, né, das boas práticas, mas que façam elas, que não se deixem consumir pelo uso de plataformas não estruturadas. É mais fácil? É, mas é muito ruim. Isso acontece nos hospitais? Em todos. Em todos. Não tem um prontuário eletrônico que seja feito exatamente como é a cultura do local e que você não tenha que fazer um puxadinho. São raros os prontuários que são costurados, né, tailor-made, né, ou Uhum. costurado roupa sob medida, né, que você não precise de nada. No Hospital São Paulo nós temos problemas, aí qualquer outro nós temos problemas do que? De vazamento de informação, porque aquele prontuário ele não tem a capacidade de recolher, de acolher tudo que se faz com o paciente. Sim, é verdade. E sobre vazamento de informação, é a última pergunta aqui e quem tiver uma pergunta, pergunte para nós aqui no finalzinho, é sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, existem alguns dados em saúde que são considerados como dados sensíveis, que não é para qualquer um que a gente vai falar. E, nesse caso, o que que a gente vê, principalmente quem faz neurologia, às vezes algumas plataformas, que nada mais são do que um grupo cheio de gente, às vezes 50, 60 pessoas naquele mesmo grupo,
e começa a jogar informação ali dentro de algum paciente que está em curso. Mesmo que seja emergência, que permite a comunicação entre várias pessoas, tu perde um pouco do controle, porque tem gente que às vezes não atua mais, gente que não está nem um pouco relacionado com o paciente. O risco de vazamento acaba sendo maior, né, pela LGPD. Como é que tu considera o tratamento de dados sensíveis e as implicações que essa preocupação sobre os dados sensíveis devem ter sobre o olhar que a gente tem nessas plataformas com grupos de pessoas e grupos de comunicação? A primeira coisa, eu espero que esses grupos de comunicação e esses grupos que você esteja falando não sejam um WhatsApp, porque aí não tem como conversar, né? Porque o WhatsApp, ele é terra de ninguém para esses casos, tá bom? Se for uma outra... Não é WhatsApp. Então, ótimo. Já que não é o WhatsApp, a gente consegue falar um pouquinho mais de uma plataforma estruturada, onde eu sei quem entrou e quem está conversando. Essa história de você colocar a informação de um paciente, como se você estivesse falando num Twitter, né? Mas só para os grupos assim, fala, olha, eu tenho um caso aqui, né? Como se fosse um leilão de casos. Em qual resposta que você vai acreditar? Você joga difícil essa... dizer, né? É difícil dizer. Vem 15 respostas, né? Você joga lá no grupo, né? Vamos supor que tem um grupinho de WhatsApp, né? Que não é o WhatsApp, é um outro grupo, tá bom? Você bota lá, olha, eu tenho uma dúvida assim, assim, assado, tudo sensível, todos os dados do paciente, tudo lá. Você espera uma resposta. Na qual delas que você vai acreditar? Começa por aí, né? Primeiro, Já... qual que foi o embasamento que essas pessoas tiveram para te estar respondendo? Elas têm algum tipo de formulário, elas têm algum tipo de, né? Olha, explique-se, de onde você tirou isso, né? Por que você está dando essa resposta? Eu acho que é antes da plataforma é saber como é que você está acreditando nas coisas. Agora, se eu quero a resposta de uma pessoa, se eu só gosto ou se eu confio no Diógenes, eu vou perguntar direto para ele. Porque se tem uma plataforma com a Mariazinha, com o Joãozinho, com o Paulinho, aí todos eles respondem. Eu sei que A gente se perde, né? às vezes se E às vezes perde respondem de uma forma informal. É uma forma informal, e vamos combinar, gente. Eles são corresponsáveis, gente. Se você receitar estricnina, como eu sempre brinco com o João, que está aqui, se você receitar estricnina e alguém der estricnina para o teu paciente, entendeu? Rapaz, a culpa é nossa. Esse ponto é importante. A Então, tu culpa está é dizendo, nossa. tu tá dizendo, professor, que quando eu dou telemedicina para alguém, mesmo que seja teleconsultoria, eu oriento alguma coisa e essa pessoa faz aquilo que eu pedi, se Fala der e errado, faz. Fala e ela faz, faz. A e às culpa é vezes nossa. e escreve no Corresponsável. prontuário que foi o Diógenes que falou, a culpa é É minha. corresponsabilidade, está no CFM, você é corresponsável. Aí que tem que registrar mesmo, porque Exatamente, é se o cara assim. se entendeu errado, Mais do que isso, o mandante do crime não é culpado nesse país aqui. Quem matou é culpado e o mandante também. É a mesma lei, gente. Não tem outra Constituição. Não tem outra. Então em grupos temos o problema de virar um bate-papo ali meio informal. Tem a questão da corresponsabilidade, porque todos estão falando e quem que vai ser o responsável? Gera uma diluição de responsabilidade, imagino eu, porque é um monte de gente falando É um monte de gente falando, mas o dono de do uma forma paciente vai informal. escolher uma. Qual? De quem que ele vai escolher? De quem que ele vai pôr Com em qual sacrifício? critério? E com E, qual com, critério? e tem a questão Porque da sim, LGPD que eu lhe perguntei, que é assim, isso. por que essa pessoa que está lá no Japão vai ter acesso às informações desse país? Qual é a relação? Entende? Ou lá no outro estado, em outro lugar. Qual a relação? E isso é um receio que eu tenho. Porque, assim, a gente soube publicamente quando a ex-esposa de um presidente brasileiro ficou mal, adoeceu e vazou a informação e muita gente
Por quê? Porque, às vezes, dentro de um grupo fechado, naquele contexto, acho que foi até o WhatsApp, mas dentro de um grupo fechado, mas que tem bastante gente, o risco de vazar informação é muito grande. Esse é meu principal medo, assim, eu te pergunto sobre esse risco. Então, uma das coisas que eu fico muito chocada é que o vazamento de informações, ele é um fio solto, né? É um fio de um novelo, né? Se você puxar aquela informação que vazou de forma errada e que depois ela foi replicada, você tem uma perda de confiança institucional muito grande, você perde um valor institucional muito grande, tá? Não só pessoal, como da instituição onde você está. Tá bom? Essa é a primeira coisa. Porque ninguém quer ver a sua informação vazada. A segunda coisa é que a gente não tem, mas que a gente não tem muito, são as multas, né, da Agência Nacional de Dados, tá bom? Então, tem que tomar cuidado. Dados vazados, um paciente com um pouco mais de conhecimento pode se chatear e pode entrar com processo contra vazamento de dados. A gente sabe que essas multas são milionárias, tá bom? Processo civil, por perdas e danos morais, que eu acho que ninguém quer isso para si, né? Responsabilidade ética, e aí você vai se ver lá com o CFM, né? E todos os outros riscos envolvidos, entendeu? Então, assim, eu não estou querendo ser fatalista, mas eu estou querendo deixar um pouco mais preocupada para que, de fato, a gente evite essa seara de descuidados e que, por favor, as pessoas leiam a LGPD. Uma coisa sou eu falando, um resumo do resumo do resumo, o meu olhar, entendeu? Se as pessoas não forem capacitadas, se elas não entenderem exatamente o que é LGPD, elas não vão saber o que elas estão fazendo de errado. Tá bom? É muito fácil a gente ficar falando LGPD, 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 o que ela é? O que ela considera dados sensíveis? Por que eu não posso fazer isso? Quais que são as aplicações, as implicações com isso? Esse tipo, de novo, de literacia, de letramento digital, ele é importante para todas as áreas. Na saúde, ele está ficando cada vez mais importante. Tá bom? Só para vocês saberem, no nosso curso de especialização, a gente faz essa avaliação no começo do curso, para saber qual é o nível de literacia digital dos alunos, e depois a gente faz no final, para saber qual que foi a grande, né, ou grande ou pequena, de fato, a grande modificação que teve. E olha que nosso público já é um público contaminado, porque eles já estão fazendo uma especialização de informática em saúde, então eles já sabem disso, eles já sabem alguma coisa. Tá bom? E a gente tem muitos dados surpreendentes. A saúde é importante que se, né, aproprie desses termos, que se aproprie disso para poder fazer boas práticas, né? Vocês não são especialistas em neuro, aqui a grande maioria? Vocês fizeram cursos de especialização de neuro, né? Vocês se aprofundaram na área. Quem vai migrar para o tele/saúde, tele/medicina, também tem que gastar um pouco do seu tempo, que já é escasso e precioso, para fazer apropriação de termos e conhecimento tecnológico. Bacana, muito bom. Muito bom. Eu não vi nenhuma pergunta, algumas pessoas estão mandando pelo WhatsApp, aqui tem uma pergunta, plataformas de comunicação, né? Dá para mandar por aqui, pessoal. Mas a aula está sensacional, muito importante no contexto atual. E aí uma pergunta assim, ó, como a professora vê o futuro da telesaúde no Brasil? Tem países que são exemplo de evolução? Boa pergunta. Os exemplos de países e evolução, vou começar de trás para frente, né? Que essa para mim é mais difícil. Acho que a Europa está com algumas coisas, os Estados Unidos, sem sombra de dúvida, né? Tem pesquisa, né? E faz uso disso de forma comercial de forma muito interessante, né? Eles têm cabines espalhados pelo país, mas eles têm outra configuração, né, do sistema de saúde deles,
Então, mas enfim, a Europa e provavelmente os Estados Unidos, a gente As lê referências. muito, né? A gente bebe muito daquela da literatura deles, né? Tem robótica, tem cirurgias, enfim, tem uma série de questões que a gente pode falar, tá? E a primeira parte da pergunta foi, como é aqui no Brasil? O futuro da saúde no Brasil. Muito bom, muito bom. A gente tem muita gente estudando, nós temos pessoas e grupos fantásticos. Nós temos a academia nossa, ela é muito, extremamente cuidadosa, o Ministério da Saúde incentiva, a RNP, nós temos inúmeras iniciativas, nós temos editais para pesquisa e fomento, é muito promissor. A gente só Uhum. anda com um passo um pouquinho mais lento por causa da quantidade de investimento e financiamento, que é um país, nosso país sempre vive com pouco Sim, dinheiro, né? Pouco recurso. Mas os nossos pesquisadores e os grupos que falam sobre isso são extremamente capacitados, fantásticos. O nosso futuro é maravilha, brilhante, brilhante, brilhante. Nós temos maravilha. pensadores a respeito disso também, tá bom? Eu até acho, professor, assim, a senhora falou sobre a dificuldade econômica para avançar nas Uhum, ferramentas, mas em uhum. contrapartida, a telemedicina ela acaba tornando talvez o acesso especializado, ultra especializado, para locais onde seria muito caro tu ter um especialista lá, Sim, né? sim, 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 Talvez sim. aí se aplique mais ainda, né? Eu acho que faz mais sentido, porque assim, se tu pensar no preço de um especialista lá longe no interior do interior do interior, para ele se Uhum, locomover até lá, e ele uhum. ter uma telecomunicação, isso facilita muito. A gente tem visto isso no TeleVC, né? É É, lógico, é a gente tem lógico. visto isso no TeleVC. É lógico, é lógico. E não só a distância, né, de manter ele um dia, né, 2 dias, né, Exato. a periodicidade, tudo, E dirá ainda 24 horas. exatamente, ou então na emergência, ele tem que estar atrás da porta, né, vai saber o que, quando acontece um AVC, alguma coisa, isso é fundamental, isso é fundamental. Eu vejo com muitos bons olhos a telesaúde dando apoio para grupos, principalmente na urgência e na emergência. Vejo com muito bons olhos. E na teleconsultoria, né? Eu acho muito interessante. Você tem um Legal. apoio por trás quando você está com. Aí isso sim, é né? É uma Consultoria. teleconsultoria que é uma teleconsultoria. Eu sou apaixonada por teleconsultoria, eu acho que ela tem um valor muito melhor até do que a teleconsulta. A teleconsulta, para mim, isso é uma opinião pessoal, hein, pessoal? Estou dando a minha opinião pessoal, tá? A teleconsulta, ela tem muitos limitantes, muitos limitadores, né? Porque você tem que contar com um paciente que tenha um letramento muito sofisticado, equipamentos bons para que ele consiga receber um atendimento adequado, sem um suporte técnico, sem o suporte de alguém médico do lado para entender, cai a linha, volta, coisa e tal, Tu não tudo. consegue fazer o exame físico e não escutar. Exatamente, exatamente, né? Tem que ter equipamentos muito bons perto do paciente, o que encarece muito, mas quando ele está dentro de um hospital, ele tem essa mediação de um profissional de saúde conversando com o outro a respeito dele, ele está sendo atendido a 6 mãos, gente. Ele está sendo atendido por 2, 3 pessoas. Olha que beleza disso. Ele está economizando tempo e racionalidade, tem um grupo de pessoas discutindo o caso dele, separados fisicamente. Olha só que fantástico isso, né? Sensacional. Com ele presente ainda por cima, tá? Então, a Te- teleconsultoria eu acho sensacional. Mesmo que ela não seja síncrona, tá? O Núcleo de Telesaúde de São Paulo só fez, durante quase seus 10 anos, ele só fez teleconsultoria assíncrona, tá bom? Que legal. É Eu- um. Isso. Que Pois a assíncrona é quando não é ao mesmo tempo. Eu tenho uma não. pergunta que eu acho que falou que não conseguiu mandar mensagem no chat, eu acho que até por isso que não saíram as perguntas, por alguma razão. Núbia Geyer, da fonoaudióloga do Hospital de Viamão,
Estou assistindo a aula e fiquei com uma dúvida, não consigo enviar no chat. A doutora comenta de forma precisa sobre a segurança de plataformas estruturadas. Qual seria um exemplo disso, visto que, como colocado por ela, o Meet ou o Zoom, por exemplo, trazem segurança na confirmação de dados dos profissionais envolvidos. E ela falou que isso tem a fono do hospital. Então, eu teria que dar nome de plataformas comerciais, isso eu não sou Entendi, vendedora, entendi. eu não tenho como falar, entendeu? Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, professor. Então, assim, eu estou conversando contigo, eu te conheço, né? Tu te apresenta para mim, mas eu estou vendo por vídeo. Isso seria mais seguro do ponto de vista de identificação, porque assim, quando a gente está dentro do ambiente de urgência, aquele cadastro que a gente coloca o CPF do médico, a gente coloca o CNS, né, que tu falou para identificar quem é a pessoa, Tá. e que mesmo assim existe o risco de alguém estar usando o CNS e o CPF dessa pessoa, né, como a senha, enfim, que a gente vê isso nos hospitais, usando login e senha para o prontuário, né, infelizmente. Isso é um Mas risco mesmo. quando eu vejo a pessoa, eu acho que talvez é essa linha que ela quer dizer, talvez pelo Meet. Porque eu já vi gente fazendo isso de forma mais organizada por um Meet que nem nós estamos fazendo, mas as pessoas se conhecem, fazendo round, né, com a equipe, mas para discutir os casos e depois há uma evolução em prontuário. Como é que tu enxerga isso, assim, a questão de quando as pessoas... Então, discussões e grupos assim sempre vão existir, tá certo? Quem que vai registrar e como é que vai ser registrado isso no prontuário? Sem sombra de dúvida, se eu estou te vendo e sei quem você é, e a gente está num grupo fechado, né? Não no meeting, que realmente, independente de qualquer coisa, dá para fazer invasão, né? E a gente não sabe por onde essas informações estão passeando, essas do meeting, né? Elas estão no Google, né? Não é uma plataforma para lá de segura. Enfim, isso, sem sombra de dúvida, deixa mais confiável, tá? Entretanto, como é que vai ser registrada essa discussão? Quem que é o titular do paciente? O que que ele vai pôr no prontuário? Porque a massa o racional não vai ser colocado dentro do prontuário, vai ser colocado o final, a conclusão, tá certo? O que se fez para chegar até o final não vai ser colocado, não tem espaço para isso. Só se for um prontuário criado com essa finalidade. Quais foram os tópicos, ou um resumo, né? Eu vi que um resumo da reunião, né? Vai ser, existem softwares hoje que fazem a transcrição de reuniões, o TACT faz, tem outros, o próprio Google faz a transcrição da reunião. Você vai colocar o textual lá e depois só o resumo, se eu tiver dúvida, eu leio o que foi que aconteceu? São inúmeras as perguntas. Vocês vão Uhum. registrar isso no prontuário? Porque até onde eu sei, não se registra. É, esse é o problema, né, não registrar. Então, Esse é um dos, né, porque isso. É, eu, eu, eu fico bem, bem preocupado quando a gente fala disso, porque esse assunto ele é muito distante do dia a dia, né, dos hospitais. E a gente precisa falar cada vez mais sobre o assunto, e por isso eu te agradeço muito, professora, por estar disponibilizando esse seu tempo Imagina, numa imagina. terça-noite fria para uma sala de pessoas bastante qualificadas que ficaram aqui Nossa, eu até fiquei o final da nossa impressionada, conversa. 33 É, pessoas, que legal, que muito legal. bom. Obrigado mesmo. Imagina, Feliz com a tua contribuição. Não tô vendo nenhuma pergunta aqui para mim, individual. E eu tudo de fico à bom para ti. disposição, Diógenes, para sempre te atender. Adorei conversar, as perguntas foram de altíssimo nível, eu acho que isso é importante, me dá muito prazer e honra conversar sobre esse tema, né? Você falou uma coisa importante, isso está muito distante dos hospitais, tá? Precisa ficar cada vez mais próximo, ok? Que outras Sim, pessoas e teu grupo continue estudando e se qualificando para que isso fique cada vez mais próximo, porque são vocês que usam que vão deixar isso mais sólido.
Profissionais como o João, que eu vi que está aqui, que é professor lá da Unifesp também, recém-chegado à casa, e, enfim, ele fala, ele é muito engraçado, e ele vai ser o futuro do departamento, né? Médicos como você e seu grupo que sabem cada vez mais tecnologia. Quando eu cheguei, era só mato, como ele diz, né? E meu currículo era uma colcha de retalhos, porque tinha informática, tinha isso, tinha aquilo, tinha nefro, tinha um conjuntinho lá, tudo meio assim. Hoje em dia, não, isso é um desejo que se saiba além da especialidade clínica, né, ou cirúrgica. É importante que vocês se capacitem, tá bom? Obrigado, professora. Eu falei, Ele, então, com a professora Cláudia, professora do Departamento de Telesaúde, de Informática da Unifesp, trabalha há 20 anos com telesaúde no Brasil, acho que até mais do que isso, né, professora? Mais de 20 anos, ou 25 anos que tu falou que começou. E agradeço a todos pela presença. Esse foi um momento disponibilizado aqui pelo INSER, nosso grupo que faz assistência, faz gestão dos hospitais, na parte da linha de cuidado do AVC, do IAM. Estamos felizes com a presença de todos vocês. Um abraço, professor, abraço para todo mundo. Tudo de bom para vocês. tchau, pessoal, boa Até, noite. até uma próxima.